Olá, esta é a sexta aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema, o principal será o último tema do caderno São Paulo Faz Escola, chamado de distribuição normal. Mas antes disso, nós temos que dar uma lembrada na parte de probabilidade, que é um tema do segundo ano, né, o quarto bimestre do segundo ano, e é um tema bem fácil e tal, e pelo que eu vi também caiu algumas coisas na AP também, e aí a gente estuda um exercício, teria mais exercícios, mas eu creio que se houver alguma AP aí até o final do ano, eu creio que não, mas aí a gente dá pelo menos uma olhadinha nesse exercício de distribuição normal e envolve probabilidade junto com a parte de estatística, né? O tema é um pouquinho complexo, mas eu dei uma filtrada, dei uma resumida só para a gente ver, entender o conceito bem basicamente, bem superficial, porque isso é tema às vezes que desenvolve em um semestre do curso de matemática no ensino superior, né? Então a gente só vai dar uma olhadinha assim por cima e ver como funciona o tema, que é um pouquinho complexo. Mas da probabilidade é bem tranquilo, os exercícios vão começar na página 183 do caderno São Paulo Faz Escola, volume 4, que é referente ao caderno ao quarto bimestre, né? Bom, então tá aqui atividade 15, escreva o espaço amostral de cada situação a seguir. Eu coloquei aqui só para lembrar, né, a definição do espaço amostral, representado pela letra ômega, né, que é esse desenho aí, e aí está escrito aí, é o conjunto estabelecido por todos os possíveis resultados de um experimento. Então, qualquer atividade que a gente tenha a mesma probabilidade de alguma coisa acontecer, né? O conjunto total de todas as possibilidades, todos os resultados possíveis, igual falou aí, é chamado de espaço amostral. Tá? Então, aí no lançamento de um dado, a gente tem números de quanto, né? De 1 até 6. Então, esse é o espaço amostral. Então, eu deixei indicado só para vocês colocarem aí. Esse é um espaço amostral finito, né? Com todos os resultados possíveis aí. Então, coloca, né, separado por vírgula o espaço amostral com todos os resultados possíveis. O lançamento de dois dados simultâneos. Simultâneo quer dizer ao mesmo tempo. Então, eu tenho a probabilidade de 6 resultados para um dado e 6 para o outro, usando o princípio de contagem, né, que é a gente multiplica os dois resultados, a gente vai combinar um e outro, né, esse e a gente multiplica para achar. Então, no total, a gente tem 36 resultados, que é o que? 6 vezes 6 igual a 36, certo? Eu comecei aqui alguns, lógico, são vários e vários, né? Você pode pôr reticências e colocar os últimos resultados aí possíveis. Então eu comecei colocando aqui, ó, o primeiro resultado pode ser 1 e 1, né, de um dado, depois 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, até chegar no maior resultado, que é o resultado 6 e 6. Também um conjunto de dados finitos, né? Eu estou falando o tipo de conjunto porque na próxima parte da atividade ele vai pedir para colocar que tipo de amostra que a gente tem, tá? Se quiser ir marcando, pode ir marcando aí, ver ao critério de vocês. O lançamento de uma moeda, né? Então a moeda ela tem também um conjunto finito de resultados, tá? Geralmente a gente usa a letra C para cara e K para coroa, porque não dá para colocar C e C porque senão fica igual, né? Então é muito comum usar dessa maneira. Então você vai colocar qual é o conjunto amostral, espaço amostral, com todos os resultados possíveis quando eu lanço uma moeda, e no último é quando lança duas, né? Dois resultados para uma, dois resultados para outra, usando o princípio de contagem, 2 vezes 2 é igual a 4, dá 4 resultados possíveis, né? Então coloca o espaço amostral, todos esses são conjuntos finitos de resultados, tá? Bom, aí na próxima etapa aqui da atividade, né, na próxima página, página 184, tem a probabilidade de sortear um número de 1 até 10, né? Então, qual é o espaço amostral desse experimento?
também um conjunto finito, que está no intervalo de 1 a 10. Agora, o f, né? O f é um ponto em uma reta numérica. Então, esse ponto em uma reta numérica pode ser qualquer valor, pode ser fração, pode ser uma raiz com o valor não exato, né? Pode ser um número inteiro. Então, o conjunto de dados que a gente se refere a todos o conjunto numérico que a gente se refere a todos os números é chamado de número real, né? Então, esse valor aí pode ser qualquer número real. Eu coloquei o texto e aí vocês tentam colocar em uma linguagem matemática. X pertence aos números reais. Então, pertence tem um símbolo matemático, né, que se refere a isso, e os números reais também tem uma letra que se refere aos números reais. Então, tenta colocar da maneira, lembrando da linguagem matemática. Caso não lembre os símbolos, pode pesquisar, tem algumas atividades que a gente fez dessa maneira, né? Mas aí qualquer número real, pode ser qualquer conjunto, logo, né? Um ponto em uma reta numérica. Ele tem o que? Ele tem como os números são infinitos, né? Então ele pode ter qualquer valor aí, né, que a gente pode colocar. Qualquer valor dentro do conjunto dos números reais, um número infinito. E o último é sortear um ponto do círculo de raio igual a 1 e o centro da origem do plano cartesiano. Para quem não lembra, a origem, né, quando a gente fala origem do plano cartesiano, são onde os dois eixos se cruzam, o eixo de x e o eixo de y, né? Esse ponto é chamado de 0 e 0, que é a origem do plano cartesiano, tá? Para escrever um círculo dentro de um plano cartesiano, a gente pode usar a equação da circunferência que nós estudamos do começo do bimestre, né? Do primeiro bimestre, esse tema aí, tá? Então aí a gente desenvolveu essa fórmula, né? Obviamente não vou voltar, vou colocar ela aí só para vocês darem uma lembrada, e a gente vai aplicar a esta situação que ele falou do plano cartesiano e tentar escrever qual é o conjunto de dados ou qual é os números possíveis para a gente poder colocar aí. Primeira coisa, o A e o B é zero, né? Então você pode substituir no lugar do A do B zero, vai ficar x menos 0 ao quadrado, quanto que vai dar, y menos 0 ao quadrado, quanto que vai dar. E o raio, como ele falou que pode ser igual a 1, então a gente vai achar as combinações possíveis, que pode ser um número menor, né, ou igual a 1. Mas primeiro aí vamos colocar o x e o y, pode ser qualquer número real, né? Então pode ser números inteiros, pode ser números quebrados e assim vai, quebrados entre aspas, né? Não inteiros, melhor dizendo, tá? E o r, ele pode ser menor ou igual a 1, ou seja, esse raio, ele pode ser menor ou igual a 1, e você tenta usar a simbologia, né, matemática para escrever isso daí, tá? Então aí pode ser qualquer número real, né, que aí faz a combinação, desde que esse raio seja igual a 1, tá? Então tenta escrever na linguagem matemática. Na próxima atividade, ele vai falar sobre das situações anteriores, ou seja, da página 15, qual são espaços amostrais discretos ou contínuos, né? Eu coloquei aí o que significa um espaço amostral discreto, lá é quando ele é finito ou infinito inumerável, mas já dá para, quando eu fui falando dos conjuntos, eu já coloquei, né, finito e tal, aí já dá para saber qual que é, né? E o conjunto contínuo, ou seja, como o próprio nome diz, continua até o infinito, né? É formado por intervalos de números reais. Então eu acho que na parte que eu já coloquei lá já fica mais fácil de você identificar, né? Então você pode colocar discreto, coloca só os itens, por exemplo, se você achar que é A e B, você põe A e B, né? E o conjunto contínuo, aí você coloca as letras correspondentes, certo? Tá aí a definição aí de cada um, aí você coloca aí qual a espaço amostral é discreto ou contínuo. Bom, agora ele vai falar mais um pouquinho aí sobre a probabilidade, para dar uma recordada, né, em alguns temas que nós estudamos. Esses exercícios também bem simples estão na página 185, atividade 17. Dentro de uma caixa são numeradas bolas de 1 a 20, né? Então tem 1 até 20, são 20 possibilidades para serem sorteadas. Qual é a probabilidade de ser sorteada? E tem lá os itens lá, né? Eu coloquei aqui só para a gente dar uma lembrada o que é a probabilidade. A probabilidade de um evento A, né? O evento é quando por exemplo, lançamento de um dado, né? Ele sempre tem
uma mesma probabilidade igual para qualquer evento acontecer, né? Então aí dentro do experimento você tem os resultados possíveis aí. Como que calcula a probabilidade? Eu tenho o número de possibilidades desse evento A acontecer dividido pelo número total de possibilidades, que é o espaço amostral, não é? Então eu coloquei já o espaço amostral para lembrar, é de 1 até 20, ou seja, são 20 possibilidades, e aí a gente vai representar na forma de probabilidade o número 1, quantas chances tem no total, né, de 20, né? O número 10, qual é a probabilidade dele acontecer, o número 20, a mesma coisa, né? Na correção da apostila, ele está representada essa probabilidade em porcentagem. Então, o que você vai fazer? Quando você colocar aí as possibilidades, os três primeiros vão ser a mesma, né? Você divide os dois números, vai dar um número decimal, e para transformar em porcentagem, o resultado da divisão desse número decimal, você multiplica por 100 para transformar em uma porcentagem, né? Às vezes nem precisa multiplicar, se lembrar, né? A escrita é 0,05, por exemplo, né? Não sei se eu falei, mas se eu falei já foi. Mas 0,05 quantos por cento é? Essa escrita decimal equivale a quantos por cento? 5%, né? Mas se não lembrar, multiplica por 100, que aí você transforma, né? O D é uma bola par, então você vai olhar lá de 1 a 20 quantos números pares tem, certo? Nesse conjunto numérico. O E é a mesma coisa, só que é falando sobre os números ímpares, tá? E a probabilidade de um número menor ou igual a 10. Então, dentro do conjunto tem os números menores, 1, 2, 3 e assim vai, e o 10 também entra nesse intervalo. Qual é a probabilidade de acontecer? Todos eles você vai usar o número de casos favoráveis dividido pelo total, que é o conceito de probabilidade, que é a mesma coisa que a chance de alguma coisa acontecer, certo? Bom, então esses são bem tranquilos, eu creio que não vai ter muita dificuldade. Agora nós vamos ver um exercício só, tá? Teria mais, né? Mas eu preferi passar um só, porque a gente tem que ver também a AP, a gente tem que ver também algumas questões do Enem, né? Então eu preferi passar só um exercício, porque agora a gente não tem muito mais tempo para gastar, né? Então um exercício só para ver o que é o próximo tema, que é o tema chamado de distribuição normal, que tem a ver um pouco com a estatística e probabilidade juntas, né? Por isso que tem essa pequena revisão sobre probabilidade. A atividade que nós vamos fazer é o exercício 18, que está na página 186, mas antes disso eu preferi fazer uma revisão, um conceito geral desse tema chamado de distribuição normal, também chamado de gaussiana, que tem a ver com o matemático Friedrich Gauss, né, que é alemão, que desenvolveu bastante coisas da matemática, né, a fórmula da soma da PA, né, foi o Gauss que fez, e outros conceitos, da parte que a gente estudou no começo do segundo bimestre, dos números complexos, tem a parte de representação do plano Argand-Gauss, que também tem a contribuição dele, e aqui tem um pouquinho do tema, né, que é chamado de distribuição normal. Eu vou fazer um parâmetro, isso não tem na apostila, por isso que não tem a página lá, né? Eu fiz um parâmetro geral, um resumo, né, e o que nós vamos usar, tá, do tema. Então tá aí, ó, definição. A variável aleatória x tem distribuição normal com os parâmetros, ali é a letra grega chamada mi, que vai se referir à média, e o sigma, que é como se fosse o S, né, que a gente já viu que é o desvio padrão, né, que nós estudamos em aulas anteriores. E sua função de densidade de probabilidade é dada, essa é a fórmula que foi desenvolvida pelo Gauss. Nós não vamos utilizar, né, eu coloquei ela porque aparece em alguns livros e tal, esse tipo de coisa, mas a gente vê que o E lá, que é o número de Euler, é uma função exponencial, esse tipo de coisa, né? A parte que está elevada ao quadrado lá é a variância e tal, né? Tem o π também e tal, tem a variação lá de x para mais e menos infinito. Mas nós não vamos usar essa fórmula inteira, eu fiz um resuminho só para a gente fazer um exercício aqui e ver mais ou menos como que é um tema um pouco complexo e a gente não tem muito tempo também para vê-lo. Então vamos lá.
a representação dele, né, é feita por um gráfico desta maneira, que ele é uma curva parecida com uma função exponencial, mas tem uma curva. Esse tipo de gráfico é chamado de sino, né, forma de sino, aí popularmente aí falando, né? A média está no centro, tá vendo? Que é representada pela letra Mi, né, que é o M no alfabeto grego, e tem antes e depois dessa média, ou seja, tem os valores, a variância, né, para a esquerda antes da média, valores negativos e valores positivos aí, tá? Bom, no centro aqui nós temos o eixo de simetria. Para quem não lembra, né, o eixo de simetria ele vai dividir duas partes exatamente iguais. Então, antes dessa média eu tenho 50% dos valores do conjunto de dados, depois dessa média eu tenho 50% também dos valores, somando tudo, obviamente, vai dar 1, a probabilidade de né, evento acontecer, o 1, que é a mesma coisa que 100 dividido por 100, que é uma escrita decimal de 100% é igual a 1, né? Só para lembrar, 100 dividido por 100 costuma dar 1, né? Então, esse tipo de gráfico é apresentado para a distribuição normal, né? Que é o estudo do Gauss aí, tá? Então, o gráfico representa dessa maneira. Na apostila tem até algumas atividades representando por esse gráfico, né? Mas só para vocês saberem do que se trata. Bom, aí tem aqui o que nós vamos usar, igual que eu falei no começo, não é aquela fórmula inteira, a gente vai usar a parte reduzida. Mas o que seria a probabilidade? Dentro desse conjunto de dados representado por o gráfico e tal, a gente pega um intervalo que vai se representar essa probabilidade. Então a probabilidade seria a soma de todos os resultados dentro desta área aí. Como esta área ela não é uma área assim, um cálculo que eu posso fazer de uma forma geométrica que a gente conhece, ela usa o conceito da matemática de ensino superior, só vou falar bem superficialmente aqui para vocês, que é o cálculo chamado de integral, que é como eu dividi esse pedaço aí, essa área que não é definida, em vários retângulos menorzinhos, e eu integro tudo, eu somo tudo, aí eu consigo calcular a área, né? Da parte que nós vamos usar da fórmula é só um pedacinho, já é suficiente, que é essa parte que é conhecida como distribuição normal padrão ou reduzida. A gente não vai fazer ela completa, que seria x menos o mi, ou seja, o x é o valor qualquer, a média, né, dividida pelo desvio padrão. Essa parte que nós vamos fazer ela toda não. E isso aí é representada pela letra Z, tá? Então, marca essa parte aí que não tem na apostila. E depois que fazer isso daí, fazendo aquela curva, ainda tem essa tabela que não tem na apostila, né? Mas você consegue encontrar facilmente aí na internet. Eu vou mostrar como que você faz a leitura dessa tabela e repara que todos os valores aí são escritos em forma decimal. Então aqui o primeiro valor lá, né? Quando for 0 e 0, aí a gente tem que ler por linha e coluna, né? Depois eu explico como é que faz a leitura. Então dá lá 0,5 mil. Aqueles zeros depois da vírgula não faz diferença. Isso equivale a o que? É uma porcentagem, né? 0,5 é a mesma coisa que 50%, não é isso? Então a gente tem essa leitura aí dos valores. Eu vou ensinar a ler, aí a tabela está aí. Para os valores positivos, ou seja, você vai encontrar aquele valor do Z que nós vamos aprender a calcular, que já está lá na distribuição normal reduzida. Tem a parte da linha e a parte da coluna que a gente vai ler. Repara que todos os números estão escritos em 3, né? Em 3 casas decimais, né? Então nós vamos manter, quando fazer os cálculos, as 3 casas decimais, que aí fica mais fácil de procurar aí na tabela o valor, né? E aí nós temos a parte positiva. Repara lá, eu fiz mais ou menos o gráfico, repara que passou, né, da média, né? Então eu tenho respostas positivas. E a mesma coisa com os negativos, tá vendo? Aquele pedacinho lá que seria a probabilidade de acontecer um determinado evento, ele está antes da média, tá vendo? A média está bem lá no meio, então eu tenho a parte representando aquela área, e aí também vou consultar a tabela. Repara que tem os valores negativos agora, né? Então a gente vai fazer o cálculo e consultar essa tabela. Eu vou ensinar para vocês a ler. Essa tabela é chamada de tabela de distribuição normal, né? Então tem dos valores positivos e dos valores negativos. A gente vai calcular esse Z, já está lá a fórmula, né? A gente vai
calcular. Eu coloquei bem sucinto porque a ideia não é aprofundar muito nisso aqui não, né? Só ver assim bem superficialmente, porque não cai no Enem, eu provavelmente não vai cair na prova da AP, se houver a prova da AP até dezembro, né? E como o tema está aí, então eu preferi pegar um exercício para caso caia, você saiba pelo menos do que se trata. Bom, então eu peguei o exercício que é a atividade 18, que está na página 186 do caderno São Paulo Faz Escola. Então vamos ler, aí eu vou fazer, como está dividido em duas partes, tem lá o televisor A e o televisor B, eu vou fazer o A, você faz o B, aí você vê como é que funciona essa probabilidade da distribuição normal, que é representada o gráfico por aquela forma de sino, né? E a gente calcula um determinado intervalo dentro daquele gráfico lá. Então vamos ver aqui, ó. Uma empresa produz televisor de dois tipos, o tipo A, comum, e o tipo B, luxo, e garante a restituição da quantia paga se o televisor apresentar defeito grave no prazo de 6 meses. Então, 6 meses é uma informação importante, por isso que eu já grifei. O tempo para a ocorrência de algum defeito grave nos televisores de distribuição normal, então, quando for exercício de distribuição normal, tem que ter lá no texto falando sobre isso, né? Que aí a gente já sabe que é um gráfico daquele formato de sino e assim vai. Sendo que no tipo A, com média de 10 meses e o desvio padrão de 2 meses, e do tipo B, com média de 11 meses e desvio padrão de 3 meses. Né? Repara que ele deu a média, que lá na fórmula é representada por μ, e o desvio padrão, que é representado pela letra sigma, né? Que está lá na formulazinha, que é o do Z lá. Os televisores do tipo A e B são produzidos com lucro o lucro de 1.200 UM e 2.100 UM. UM é a abreviação de unidade monetária, tá? Que é valor em dinheiro, né? Não entendi porque ele colocou assim, mas tudo bem, vamos tocando o baile. Respectivamente, ou seja, o primeiro pelo A e o segundo pelo B. Aí, e caso haja restituição, ou seja, o televisor está com problema, né? Com prejuízo de 2.500 e 7.000 para os televisores. O A primeiro e depois o B, por isso que vem a palavra respectivamente. Então eu vou fazer o seguinte, né? Usando os conceitos aí que a gente viu superficialmente, é bem superficial mesmo, a gente vai calcular a probabilidade de haver a restituição, e aí vocês fazem a mesma coisa com o B. Então eu vou usar o do tipo A, a formulazinha que calcula o Z, que é só um pedaço daquela fórmula que Gauss desenvolveu, já é suficiente para a gente fazer aqui a comparação do valor, tá? Então, no lugar do X, eu vou colocar o prazo que ele deu, que foi 6 meses, e no lugar da média, a gente vai colocar o valor que ele deu lá para o televisor A, que é 10, e o desvio padrão, que é 2. Então, substituindo lá na fórmula, vai ficar 6 menos 10 dividido por 2. 6 menos 10 costuma dar menos 4, menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2 negativo. Então, eu coloquei o que ali, pessoal? Coloquei duas casas decimais para a gente comparar com a tabela, para a gente ler a tabela. Como que nós lemos a tabela? As duas primeiras informações do número aí, que é a primeira e a segunda casa, a primeira casa antes da vírgula, a segunda casa antes do vírgula, a gente vai olhar na linha que representa o Z, né? Então aqui na tabela, tá vendo? A gente vai olhar a linha, porque repara que todos os números estão representados em duas casas, né? 2 dígitos, uma casa após a vírgula. Então eu vou encontrar a linha onde está o menos 2 negativo. Então eu fiz o recorte da tabela para ficar mais fácil para a gente não ficar procurando muito, né? Então tá lá, o menos 2 está na última linha ali, tá vendo? Menos 2,0. E como que nós vamos olhar agora a coluna? A coluna a gente vai olhar com os valores restantes. Repara que 2,00
é a última coluna. Então a gente vai fazer a leitura da linha e a coluna dessa distribuição normal aí que está apresentada nessa tabela. O valor correspondente a 2,00 está aqui, ó, tá vendo? É esse valor que nós vamos usar. Então precisa consultar essa tabela para poder fazer o cálculo da distribuição normal. Então fez o cálculo da primeira parte, olha o valor e aí consegue consultar. O B, o televisor B, ele vai dar uma dízima periódica, tá? Já estou até avisando para vocês. Aí vocês vão ter que fazer o arredondamento, né? Então faz o arredondamento para 3 casas e aí procura na tabela, tá? Tá aí na apresentação, mas caso você não queira usar, tem também na internet, você pode consultar com facilidade. Toma cuidado, só que tem a tabela com valores negativos e com valores positivos, são valores diferentes, tá? Então aí o que a gente vai fazer? Logo, aquela área que representa aquele gráfico lá, ó, logo a TV do tipo A está com defeito, a probabilidade é de 0,0228, que é o que está lá na tabela, que é onde juntou os dois, ou 2,28%, porque ali está escrito numa forma decimal, né? Multiplicando por 1000, a vírgula, por 100, a vírgula anda 2 casas, então isso equivale a 2,28%. Então a probabilidade do televisor A, que é o tipo comum, né? Que está lá no texto, de ele estar com defeito é de 2,28%, certo? Bom, aí faz o do B, que é a mesma coisa, tem que consultar na tabela também, tá? Não esquece de arredondar para 3 casas decimais, porque a tabela da distribuição normal está em 3 dígitos, 2 casas decimais. Bom, agora o lucro médio para o televisor A e para o televisor B. Vou fazer do televisor A, você faz o do televisor B, é a mesma coisa. Bom, primeiramente, né, quando a gente fala de média, a gente fala por unidade. Tá? Então nós vamos ver aí a probabilidade do que a gente calculou lá, que foi do televisor estar com defeito, que foi essa daqui, não é? O do tipo A está com defeito de 2,28%. Então nós vamos ver a probabilidade dele não estar com defeito. Como que nós vamos fazer isso? É só eu ver, o total não é 100%, né? Então é só eu ver aqui, fazer uma continha básica, 100% menos 2,28%, dá a probabilidade de não acontecer esse evento, né? Ou seja, 97,72%, que da onde vem isso? 100%, que é o total, menos 2,28%, que é a probabilidade de estar com defeito, certo? Então nós vamos ver a segunda parte do problema, que ele deu o preço, o lucro, eu vou usar a porcentagem do estado bom aí, né, que ele pode estar com o estado bom, é de 97,72%, e lá no texto fala que o lucro desse televisor é de 1.200, né, unidades monetárias, e o prejuízo, aí o prejuízo vai ser a restituição, né? Então nós vamos olhar para o televisor A, que é 2.500 unidades monetárias. Então, para fazer o lucro, vou fazer uma diferença, né? Vou ver a parte do lucro, a probabilidade do lucro, quantos por cento é, e a probabilidade do defeito, quantos por cento é. Então, eu montei aqui o cálculo, ó. Então, vai ser 97,72% de 1.200, que o preço do lucro aí, né, que ele falou no exercício, e de 2,28% de 2.500, que é o prejuízo. Caso tenha prejuízo, o televisor venha com defeito, esta é a probabilidade aí, né? Então, vou calcular e vou juntar os dois para ver o lucro médio, né, ou seja, por unidade do televisor aí. Fazendo as contas aí, você vai encontrar, né, 97,72 de 1.200 é 1.172,64 centavos, e 2,28 de 2.500 é 57 reais, certo? Então fez os cálculos, aí fazer a subtração do lucro e do prejuízo. Obviamente você vai ter o chamado lucro médio que ele falou aí, né? Então, subtraindo os dois, a gente vai encontrar 1.115,64 reais. Esse é o lucro médio, porque tem a probabilidade de estar bom e de estar com defeito, certo? Aí você vai fazer a mesma coisa para o B, tá? É bem tranquilinho aí, né? E o item C,
Baseando-se no lucro médio, a empresa deveria incentivar a venda dos aparelhos do tipo A ou do tipo B. Com um bom e velho capitalismo, né, o que vai dar mais lucro aí vai ser o que vai ter um retorno médio maior. Então eu fiz o do A, você vai fazer o do B, vai comparar, o que dá o retorno maior vai ser o que a empresa, pelo menos na teoria aí, ou na verdade elas fazem isso mesmo, né, que vai incentivar a venda, né, porque o lucro médio a probabilidade é maior, certo? Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Corrijam aí esses exercícios, caso tenha alguma dúvida é só perguntar. Os outros exercícios é mais do mesmo, essa apostila veio com bastante erro, né? Foi bem difícil elaborar um norte, né? Uma trajetória e tal, mas aí a gente encerra a apostila por aí. Tem o exercício aí de distribuição normal, que é o último tema que está na apostila. E é isso, tá bom? Qualquer dúvida, só perguntar. Bom final de semana a todos. Aí na segunda-feira a gente começa a fazer uma lista preparatória com questões do Enem, da ETEC. Eu vou elaborar alguns exercícios e também tem a parte da AP também para a gente poder debater, tá bom? Então é isso. Até!